Boa noite a todos. Bom, boa noite primeiro aqui, quem está aqui presente, né? Boa noite, padre. Conforme o nosso, isso aí, conforme o nosso curso bíblico, que já temos alguns meses, e também a todos aqueles que estão nos acompanhando hoje através da página da Savipa, da Associação, nesse estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus. Por que ação sistêmica? Porque nós vamos procurar um pouquinho, né, acompanhar a Bíblia, conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus, e depois, no final, a gente tem o nosso momento que a gente divide em equipes aqui, vocês em casa, de repente, podem pegar o relógio, aproveitar, fazer 2 minutos para ver aquilo que a Palavra me diz, e depois o nosso propósito da semana. Mas isso aí no final do nosso encontro, eu vou explicar de novo assim com detalhes. Eu sei que quem está chegando agora, às vezes é um pouquinho mais difícil, também vamos pegar justo uma passagem que fala do demônio, do exorcismo, certo? Que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, mas não se apavore. Bem, no nosso curso, escolhemos começar pelo Evangelho de São Marcos. Vamos fazer o estudo de toda a Bíblia, de repente vamos pular para uma carta de São Paulo, depois do Antigo Testamento. Mas, para começar, estamos seguindo o Evangelho de São Marcos. Mas, Padre Diego, por que o Evangelho de São Marcos? Bem, primeiro, porque é o mais curto, né? Assim a gente tem uma visão geral da vida de Jesus. Depois, porque ele é o mais antigo dos evangelhos. Olha só, dos 4 evangelhos, ele é o mais antigo, certo? Ele também, Marcos, foi companheiro de São Paulo, ele era primo de Barnabé. Tudo isso aí a gente já, né, durante os nossos cursos, a gente já falou. Eu vou fazer agora um resuminho sobre São Marcos e depois vamos fazer a nossa oração e aí sim, não é, pessoal? Começamos com tudo, certo? Eles estão ainda abrindo a Bíblia, pegando os cadernos, as canetas, certo? Então, São Marcos. Marcos foi companheiro, como eu estava falando, de São Paulo. Ele é primo de Barnabé. Só que depois teve aí uma discussão entre Barnabé e São Paulo, etc. E ele acabou se separando de São Paulo. E acabou ficando, vamos dizer assim, secretário de São Pedro. Olha só que interessante. Inclusive, de acordo com a tradição, ele que falava grego, que naquele então era a língua oficial, né? Vamos dizer assim, era como o inglês de hoje em dia, ele também ficava como tradutor de São Pedro, quando São Pedro viajava. Então, olha só, aquele que acompanhou de perto, né, São Pedro, o primeiro Papa. Então, por isso que a gente também fez essa escolha por São Marcos. Ele escreveu o Evangelho, estou dando agora só uns resuminhos aí, vocês tenham paciência, porque isso a gente já viu com detalhes, mas é importante. Escreveu em grego, o Evangelho de São Marcos, mais ou menos no período de 64 a 70 depois de Cristo. Quando falamos depois de Cristo, não é depois da morte de Cristo, mas depois do nascimento de Cristo. Então, no ano 64 e 70, um estilo dele é um estilo jornalístico, um estilo rápido. Ele coloca sempre Jesus em movimento, e ao mesmo tempo esse Jesus que está em movimento, ele coloca os outros em movimento também. Então, é um evangelho que nos leva para a ação. E depois, porque ele escreve para as comunidades que naquele período de 64 estavam sofrendo perseguições, em especial a comunidade cristã em Roma. Então ele mostra um Jesus muito humano, um Jesus que sofre, um Jesus que sente cansaço, né? Para mostrar para aquela comunidade que tem que se manter firme, que Jesus também sofreu e que eles como cristãos também estão sofrendo, mas que depois da cruz, né, Angelo? Depois da cruz vem a ressurreição. Então é interessante. Então vamos começar com a nossa oração.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. São Vicente de Paulo, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, então, que nos acompanhe nessa aventura de conhecer os passos do seu Filho Jesus. Então, um resuminho sobre o Evangelho, que começa no capítulo 1, depois a gente já chega na nossa passagem, né? No capítulo 1, eu quero destacar, até para aqueles que estão acessando, né, na nossa página da Sabipa, fazer um resumo desse evangelho que a gente escolheu para conhecer, então, a Bíblia. E é interessante porque começa justamente com essa palavra em grego, arche, que significa princípio. Então, princípio da boa nova de Jesus Cristo. E ele já vai falar do batismo e nos mostra já no versículo 8, eu vos batizei, São João Batista dizendo, com água. Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Então começa com essa palavrinha, princípio, justo o batismo, que é uma ação do Espírito Santo. Se a gente for lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, vamos notar que a primeira palavra que nos sai, no capítulo 1 de Gênesis, qual que é? Princípio. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E nos diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas na criação. E justamente São Marcos, quando nos fala em Boa Nova, é essa nova vida, essa nova criação. Então ele coloca de novo, princípio da Boa Nova. É uma ação de Deus que renova todas as coisas. Uma nova criação. Olha só que interessante. E por isso fala no batismo. Lembra que a gente comentou sobre o que significa o batismo, inclusive com o catecismo da Igreja Católica, que nos tornamos filhos de Deus, que nos transformamos realmente, tem o Espírito Santo santificador, os dons do Espírito Santo, e que é o Espírito Santo que age, assim como lá no início nos diz que o Espírito, né, estava sobre todas as coisas, também aqui. Então, São Marcos, no início do Evangelho, quer mostrar que com o batismo, com Cristo, temos uma nova vida. Olha só que interessante. A nova vida em Cristo. Um novo princípio, um novo arre. Depois, falamos sobre as tentações de Jesus, né? Logo, o Espírito, justamente o Espírito, leva até o deserto. E a gente falou a diferença entre solidão e solitude, né? Que solidão, tu pode estar no meio de um monte de gente e ter solidão. A solidão é algo que destrói, a pessoa se sente perdida, sozinha. E a solitude é aquilo que a gente busca para refletir, para rezar. Então é diferente a solidão de solitude. Falamos das tentações. Inclusive vocês perguntaram também. E aí, Nelson, tudo jóia? Ainda bem que chegou aí, né? O Nelson, que é médico, vai que, né, desmaia aqui. Pelo menos temos um médico aqui para socorrer. Né? Seja bem-vindo.
Então, justamente me perguntavam, mas qual que é a diferença entre tentação e pecado? A tentação já é pecado? Claro que não. E a gente foi explicando a diferença entre tentação e provação, né? Um Deus que prova e o demônio que nos tenta, certo? Também falamos da quaresma, da conversão. Eu acho até, Tiago, que a gente pode até gravar uns vídeos, né? Que daí a gente pode falar assim com mais tempo sobre toda essa parte de conversão, do que é a quaresma, o que significa o deserto, tudo que a gente já foi colocando. Nelson, estou fazendo uma resumida aqui para o pessoal que está acessando lá na nossa página no Facebook, Savipa, certo? E logo depois tem a vocação dos primeiros apóstolos. E foi bem interessante porque nos dias passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André. E depois Jesus viu Tiago e João. Então, olha só que interessante. Esse Jesus que passa, a gente falou, né, que São Marcos coloca esse Jesus que vai passando, um Jesus em movimento, e no final da passagem nos diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Então, também, Jesus está em movimento e coloca os outros também em movimento. E também na nossa vida. Será que eu estou parado? Será que eu estou vendo a vida passar? Será que eu deixei Jesus passar na minha vida? Dizia Santo Agostinho, eu tenho medo desse Deus que passa e que de repente não volta. Então tem que, né, agarrar a Deus. Esse Deus que vê é muito importante nesse verbo ver. Viu Simão, viu André, viu João, viu Tiago. Esse ver na Bíblia, a gente comentou isso com mais detalhes, que justamente quando Deus vê, ele nos conhece, como Natanael naquela outra passagem, não é verdade, que diz, mas Jesus, da onde você me viu? Ah, quando você estava embaixo, da onde? Figueira. Da figueira, eu te vi. Esse olhar de Deus que nos conhece. Então, quando Jesus vê, ele coloca todo o seu amor e conhece aquela pessoa, porque Deus já nos conhecia antes mesmo, né, de ter nos criado. Ele nos quis. Se existimos, é porque Deus nos quer. Comentamos que esses primeiros apóstolos não é só um deixar, mas é um deixar para receber. Quando a gente opta por Jesus, não significa deixar as outras coisas, é receber ainda mais do que temos. Claro que exige de nós algumas renúncias, e por isso que nos diz que André e Simão Pedro, o que eles deixaram? Aqui no versículo 18, o que eles deixaram? As redes. E João e o seu irmão Tiago, o que deixaram? Na barca, seu pai Zebedeu. Então a gente falava dos dois tipos de renúncia, né? A renúncia material, aqueles que deixaram as redes, e a renúncia afetiva, né? João, né, por exemplo, João e Tiago, não foi uma renúncia material, para eles de repente até não aguentavam mais aquilo, mas foi uma renúncia afetiva, deixaram o pai. Então, mostra no Evangelho, né, esses dois tipos de renúncia, né? Deixar as coisas afetivas e também aquilo que é o material. Muito bem, deixa eu ver, eu acho que esse foi um bom resuminho, né? Depois também a gente comentou sobre a consciência, né? Sobre aquilo, a nossa vocação. A gente comentou sobre isso aí. Então, agora, vamos... Então, quem tem a Bíblia, também em casa, se puderem, né? O Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 21. Versículo 21. Pregação e exorcismo em Cafarnaum. Dirigiram-se para Cafarnaum. E já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e se pôs a ensinar. Maravilharam-se da sua doutrina,
porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles, achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou-o, dizendo: Cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou-o violentamente e, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que é isto? Eis um ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, começamos com esse momento de meditação. E claro que tem um pouco também do estudo, mas o importante é aquilo que Deus quer falar para mim. Eu tive um professor em Roma de Sagrada Escritura, ele tinha PhD em Sagrada Escritura, fez pós-doutorado, o cara era já falecido, vamos dizer assim, em Roma, um dos expoentes assim, de Sagrada Escritura. E um dia ele me disse: Diego, nós, doutores de Sagradas Escrituras, sabe a parte da Bíblia que a gente mais gosta? Eu falei: qual? Ele falou: são os pés de página, os rodapés. Eu falei: mas por quê? Porque foi aquilo que nós escrevemos. Ele falou rindo, ele falou: esse que é o problema, Padre Diego. Ele falou: esse que é o problema. Naquele então eu era seminarista, fazia teologia. Esse é o problema. Porque às vezes a gente quer, às vezes, se orgulhar mostrando que a gente sabe tudo. E tem que saber aquilo que Deus quer falar conosco. Porque a Sagrada Escritura tem a parte histórica, tem a parte literária, tem a cultura da época que tem que entender, mas também aquilo que Deus quer me falar. E às vezes a gente quer, né, mostrar toda a nossa inteligência, que não é meu caso, porque não é que eu seja inteligente, eu me considero uma pessoa esforçada, né? Esforçada. Mas a gente tem que cuidar para não querer tornar, né, a Sagrada Escritura como aquele caso que às vezes tem na missa, né? Que a pessoa sai da missa e diz: mas que padre inteligente, que padre inteligente, mas é muito inteligente. Mas o que ele falou na homilia? Não sei, mas ele é muito inteligente. Então não adianta querer botar muito. Nós aqui no nosso curso, vamos também ter essa um pouco, essa humildade de tentar. Eu acho que esse seria o intuito nosso daquilo que a palavra de Deus quer me dizer, e eu também, e por isso se chama ação sistêmica, colocar em ação. Por isso que no final dos nossos encontros a gente faz os nossos propósitos da semana, depois a gente vai comentar um pouquinho. Foi tão bonito, por exemplo, aquele dia que a gente falou do batismo, e alguns fizeram o propósito de ligar ou de fazer uma visita para os seus afilhados de batismo. Teve até um de vocês que convidou para jantar o seu padrinho de batismo, já fazia, porque 30 anos que não via ele. Outros que falaram: eu vou rezar agradecendo pelo meu batismo. Então a gente tenta buscar, né, aquilo que a gente lê na palavra de Deus e fazer disso a nossa vida. Muito bem. Então, primeiro, certo? Dirigiram-se para Cafarnaum. Cafarnaum significa a palavra aldeia de Naum, ou, vamos dizer assim, aldeia do consolo. Olha só, aldeia do consolo. Encontra-se na ribeira norte-ocidental do Mar da Galileia. Olha só. Passava também em Cafarnaum aquela que se chama Via Maris, que conectava, via o caminho que conectava
Damasco, lembro de São Paulo, que teve agora no caminho para Damasco, até o mar Mediterrâneo. Então era um lugar na Galileia. E é interessante porque Jesus passa a maior parte do tempo justamente na Galileia. Então aqueles, a gente pode colocar no final o mapinha, mas é bem fácil colocar no Google, o mapa da Palestina no tempo de Jesus. Como ele passou a maior parte do tempo na Galileia e não na Judéia, e vamos dizer assim, mais ainda, em Jerusalém, que era o centro religioso e cultural da época. Não, ele preferiu estar na Galileia, pregando. Inclusive, dos apóstolos, dos 12, só tem um que não era Galileu, possivelmente. Claro que nos estudos a gente sempre fala possivelmente, porque né, a gente não tem 100%. Mas só tem um apóstolo que não era Galileu. Quem era? Tiago. Silêncio. Silêncio. Quem? Judas Iscariote. Não era Galileu. Mas isso agora, mas será por que não? Só um fato, né? Uma curiosidade. Mas ele praticamente escolheu Jesus esse lugar. Até ele era chamado de Galileu. Ele nasceu em Belém, então, mas ele era chamado o Galileu. Certo? Muito bem. A sinagoga, aonde ele vai. Sinagoga assim, era o lugar de culto judaico. E a palavra sinagoga significa local de reunião. Era um local que eles tinham para ler a Bíblia, né, ouvir a palavra de Deus, temos o Antigo Testamento, rezar. Então, era esse lugar. E tinha o templo, né, dos sacrifícios. Depois da caída, 70 depois de Cristo, né, da caída de Jerusalém, aí ficaram mais com a sinagoga e já não tinha mais o templo que foi destruído. Então a sinagoga passou para eles, né, sendo, vamos dizer assim, um lugar, né, de oração dos judeus. E é justamente aí na sinagoga e na Galileia que Jesus escolhe para começar a passar a sua doutrina. A sua doutrina, os seus ensinamentos. E nos diz que falava como quem tem autoridade. Não é que ele chegou dizendo, olha, talvez seja assim. Jesus realmente foi uma pessoa que, né, pessoa divina, né, mas verdadeiro Deus, verdadeiro homem, como ele tinha autoridade. Em outros momentos ele vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não vai falar, eu sou um dos caminhos, pode escolher um dos caminhos, tanto faz as religiões que vocês escolherem. Não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Com autoridade, não aquele mais ou menos, né? Mas com decisão, com verdade. E realmente, as pessoas que escutavam ele, principalmente nos dias da passagem, São Marcos, que ficaram admirados, né? Feito com autoridade, e não como os outros, que às vezes falavam, certo? Mas não viviam aquilo que falavam. Eles também se vê que eles olhavam em Jesus uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa, né, que aquilo que falava praticava, não era uma pessoa superficial, tinha autoridade naquilo que falava. Esse é Jesus Cristo. Essa é a pessoa de Jesus. Então, esse viver, não, isso também para nós é um ensinamento, não uma fé sem obras. Não adianta falar que a gente acredita numa coisa e depois a gente não pratica aquilo que a gente, né, diz acreditar. Então, realmente, e mostrando com verdade. E não é por nada que justo quando ele, que é a verdade, passa o seu ensinamento, que é a verdade, ele se topa com quem? Acabamos de ler. Demônio. Com o encardido, como dizia, né, o falecido Padre Léo, né, que me lembro quando, naquele então, era pequenininho, quando ele vinha para Caxias, ele ficava lá em casa, muito amigo do meu pai, e ele chamava o demônio de encardido. Bom, então encardido, certo? E como é interessante que o demônio quem é? É o pai da mentira.
E justamente quando Jesus vai passar a sua doutrina da verdade, a primeira coisa que ele se bate é com o demônio. Justamente na sinagoga, que é o local da reunião, aparece aquele que é a divisão. Certo? O primeiro embate. E é interessante esse, né? Claro que sempre quando a gente fala do demônio, né, e até aqui o nome nos diz pregação e exorcismo, a gente fica meio, sim ou não, meio assim. Ah, padre, nos conta um pouquinho o que é exorcismo, o que é. E aí, nesse momento, o pessoal, pá, né, tem aquela um pouco, às vezes até uma curiosidade que não é boa, né? Mas realmente o demônio existe. O demônio existe. Eu vou abrir um parênteses aqui, mas não se apavora. Eu me lembro que em Roma, aí eu estava fazendo um mestrado em Roma. Aí eu gostava muito de participar de cursos. Então, tinha curso assim, né? Porque uma vez eu li, e também de conhecer Roma, de conhecer, né? Porque uma vez eu li aquele livro do Papa João Paulo II, Do Mistério. Se não me engano, nesse livro que ele diz que a gente tem que viver Roma. Sabe? Tem que viver. Então não adianta ficar lá trancado com os livros. A gente tem que conhecer, sair, ver toda aquela história. E também toda aquela gente que está lá, né? Que são assim, né? Uma loucura. Então eu me lembro que tinha um curso, tinha um curso no Vaticano de confissão, né? Me lembro que eu fui, que era mais de uma semana, o dia inteiro, só sobre o sacramento de confissão. O que podia, o que não podia, ensinando, pá. E foi uma coisa tão importante que na última aula, a gente estava lá, sabe quem desceu para dar aula? O próprio Papa. Estava lá e o Papa foi lá e ele deu a aula sobre confissão. Era o Papa Bento. E sendo Papa. Ele deu a aula, né? Mas eu não sei porque porque eu estava falando do outro curso que eu... Bom, aí teve aquele... Eu fiquei sabendo que tinha aquele curso de exorcismo. Que é um curso até que saiu um filme. Que eu acho que saiu um filme sobre esse curso que tem em Roma. Claro que o filme eu nem vi. Não significa que seja aquele que tem lá, né? E eu mesmo vou fazer esse curso. Né? Eu sou meio medroso e tal, mas não, vamos lá ver. Cara, era um curso que quem dava eram os exorcistas do Vaticano, de São Pedro. E aqueles que o Papa, quando tem uma coisa difícil, manda eles. Né? Um deles é o Gabriele Amorti, não sei se vocês já ouviram, né? E outros também, teve outros exorcistas, eu sei que tinha um de Bolonha, que era dominicano, né? E vários, que aí era passava tipo por Skype, né, as aulas. E aqueles que eram de Roma, em Roma. Então, o padre vai contar sobre o que eles falaram, quem sabe depois um pouco em off, né? Para não ficar gravado. Mas realmente o demônio existe. E não se brinca com isso. Não se brinca. Porque é uma coisa... E eu estou falando uma coisa que é realmente séria. Porque nisso tinham psiquiatras, psicólogos, etc. Não é uma coisa que a gente vê aí, uma grita, que não sei o que e tal. Tem coisa que é na cabeça, tem coisa que a gente pensa, e tem uns que pensam que fazem, e na verdade o demônio está rindo da cara deles, é até pior, porque ele, como pai da mentira, ele sabe enganar muito bem, sabe destruir a vida das pessoas, né? Pensa que estão fazendo grande coisa, é muito mais complicado. Padre Diego, você é exorcista? Não, não sou exorcista. É uma coisa que tem que ter permissão do bispo e tem que ter todo um conhecimento. E esses padres acompanhando eles, né, eram padres de oração, não podem imaginar, jejum, oração, pessoal realmente complicadíssimo, né? E com muita humildade. Também, né, também comentou uma outra vez, né, Ângelo, e tal, eles têm exorcismo que o padre está fazendo em latim, que é a língua, né, oficial da igreja, que o demônio ri da cara do padre, que ele está falando um latim muito ruim, né? Mas responder. É uma coisa impressionante, né? Impressionante assim, ou começa a falar, mas ela tá louca, é uma coisa psiquiatra.
Então é que ele começa a falar os teus pecados, mas não assim, tu é orgulhoso. Tal dia, tal hora, tal, tu fizesse tal coisa, tal. Sabe, não é mal, não é brincadeira. Mas eu já estou falando demais, senão aqui o pessoal, acho que já estamos com 30 minutos. Mas uma coisa que, isso sim, eu posso comentar, uma coisa que me lembro que o Gabriele, a morte, comentou, isso sim, para ficar, que Deus é Deus, né? E Jesus é Deus, é Ele que tem poder. Certo? Não são as pessoas enquanto estão unidas com a igreja, que é o corpo de Cristo. Né? E a gente não tem o que temer. E ele dizer uma coisa que eu sempre levei comigo, que é muito interessante, que ele disse assim, o Gabriel, olha, nós somos zero. Zero, zero, zero. Zero mais zero dá zero. Somos zero. E ele falava assim, e Deus é o número um. Deus é o número um. Então nós somos zero. Se estamos sozinhos, somos zero. E ele dizia, mas se a gente coloca o zero depois do um, o que fica? 10. Então ele falava assim, nós sem Deus não somos nada. Agora com Deus somos tudo. Sem Deus somos zero. Agora com Deus somos 10. Então não precisamos temer. Então é só ter vida de graça. Aí eu entendi bem a importância da confissão. Certo? A confissão que nos torna unidos a Deus e na vida de graça. Porque o demônio é aquele que nos traz a desgraça. É importante o sacramento da graça, que é a confissão. Então isso aí é importante. O resto, eu posso contar histórias, posso dizer o que falaram, o que mostraram e tal, mas muitas vezes pode cair naquela curiosidade, certo? De querer saber como se fosse um filme de terror, e é muito mais sério que isso. Mas é que Deus tem essa autoridade, certo? E ele disse, Jesus, cala-te, sai deste homem. Sai. Então, se estamos com Deus, somos 10. Mas é interessante que nos mostra aqui que o demônio fala assim para Jesus. Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? E atenção agora. Diz assim, sei quem és. Sei quem és. E aí a gente vai lá na carta de São Tiago, certo? Padre Diego, quem escreveu a carta de Santiago? A gente já comentou aqui também, quando estava falando um pouco da introdução, que temos quantos Tiagos? Quantos? 3. Certo? Tem o Tiago maior, que era o irmão de João. Temos aquele que é um dos apóstolos, que é o Tiago menor, que era o filho de Alfeu, que até o Novo Testamento não fala muito dele, certo? E tem o outro. Quem era esse outro? Escreveu a carta de Santiago. Que era primo de Jesus, que foi o primeiro bispo de Jerusalém, e é este Tiago que possivelmente, né, vamos dizer assim, escreveu a carta de Santiago. Quando eu pego a carta de Santiago, estamos falando do primo de Jesus, que foi o primeiro bispo de Jerusalém. Não é nem o Tiago maior e nem o Tiago menor, que eram os 2 apóstolos de Jesus. E quando a gente pega aqui, nos diz assim, certo? Quando a gente pega na carta de Santiago, vamos resumir assim para não, né? Que diz assim, né? Que fala assim, no versículo 18 e depois 19. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E atenção agora ao versículo 19. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Olha só. Isso está na carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19. O que nos diz? A diferença entre ter fé e crer.
Acreditar. Acreditar, eu acredito em Deus. Tem muita gente que diz, sim, mas você não vive de acordo com Deus. Grande coisa. Os demônios também sabem que Deus existe. Que Deus existe. Também sabem. Mas eles são maus. Eles não optaram por Deus. Então não adianta só dizer, eu sei que Deus existe, mas realmente eu vivo aquilo que Deus quer de mim? E aí entra a fé. A fé é uma adesão. Não é só saber que Deus existe, mas é uma adesão à vontade de Deus. É estar unido com Deus. Aí é bem diferente. Mais adiante a gente vai falar da fé. Vamos explicar um pouquinho mais na virtude teologal da fé. Mas já estamos com 35 minutos. Bem, então, que não adianta só saber que Deus existe. O demônio também já sabia quem era Jesus. Tu és o Santo de Deus. Sabemos quem tu és. Então, né? Eu saber que Jesus é Deus, verdadeiro homem, que bom, já é um degrau a mais. Mas a fé é muito mais. Então, eu gostaria de terminar, depois a gente pode voltar em alguns aspectos, mas até para a gente, né, agora já são 8h35, né? Para terminar, eu gostaria de dizer assim para vocês, certo? Que agora a gente vai separar em equipes, e até eu vou comentar um pouquinho para aqueles que estão nos assistindo, né, através da página do Facebook, também do Instagram, também da Savipa, o seguinte, que Jesus tem autoridade, Jesus é a verdade, e o demônio é a mentira, aquele que nos engana. E devemos estar com Jesus. Como eu falei, Deus é o número 1, nós somos o 0. O 0 sem o 1 não é nada, é 0. Mas se estamos, né, com Deus, somos 10. E digo mais, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, agora a gente coloca um 0, isso foi ele que falou o Amorte. Agora estou só aproveitando, né, aquilo que ele falou. O 0 atrás do 1 é 10, mas se soma mais o 0 é 100, mais o 0 é 1000, mais o 0 é 10.000, mais o 0 é 100.000. Nós somos uma potência quando estamos unidos como irmãos juntos. Mas é importante optar por Deus. Ou estamos com Deus, ou não estamos com Deus. Aquela história de acender uma vela, na verdade, para Deus e outra para o demônio, não existe. Ou estamos com Deus, ou não estamos com Deus. Ou estamos na vida de graça, ou estamos na desgraça. Mas padre, pode até acontecer que, visivelmente parece que, né, que tal, aqueles que às vezes não estão. Eu estou falando de cara à eternidade. A graça é mais do que viver por 100 anos. É eternidade, queridos irmãos e irmãs. Então agora a gente vai, como a gente sempre faz aqui, separarmos em equipes, certo? Vamos controlar o relógio. E o primeiro momento, vamos fazer o seguinte. Aquilo que podemos, da equipe, ler esse evangelho de novo, e cada um vai falar, aquilo que eu sinto no coração, aquilo que está me dizendo hoje, ou aquilo que esse evangelho hoje eu posso ver, né, que acontece na nossa sociedade, isso. Depois, vamos fazer 5 minutos, pode ser? Depois desses 5 minutos, o nosso propósito individual. Nessa semana, até a próxima segunda, certo? O que eu vou fazer? Alguns podem dizer, vou fazer uma oração realmente de renúncia. Eu vou fazer uma oração dizendo, escolher Jesus na minha vida. Eu vou fazer um programa da semana para ver quanto tempo eu dedico para Deus, se realmente Ele está em primeiro lugar, se eu optei por Ele. Claro que eu vou estar aqui, eu estou ajudando também, se alguém tem alguma dúvida, vamos conversando. E depois, né, aquele trio, etc., faz um propósito de equipe. Bom, o que nós vamos fazer essa semana juntos? Não precisam se reunir e fazer juntos. Alguns
como outra vez, e tal, vamos numa igreja, na sexta-feira de tarde, vamos fazer uma visita eucarística juntos. Mas pode ser algo que aquela equipe faz juntos. Como outra vez a gente falou do jejum, né? Falar, sexta-feira vamos fazer jejum. Não estavam juntos, mas a equipe realizou juntos aquele propósito. Então, primeiros 5 minutos, pode ser 6, 7, né? Das luzes, daquilo que o Evangelho, a palavra de Deus me diz. Depois, o propósito individual, e vai falando, certo? E depois, certo? O propósito em equipe. E no final vamos fazer o seguinte, vamos comentar sobre o propósito da semana passada. E vamos falar um pouquinho, que é bem bonito, cada um vai falando o seu testemunho, etc. Quem está em casa vai fazer o seguinte, agora a gente vai sair, né? Mas ainda não, deixa eu terminar de explicar, mas você vai pegar um relógio e vai dizer assim, bom, vou calcular 3 minutos e vou fazer uma oração. Nessa oração eu vou me colocar diante de Deus e vou falar para Deus, Jesus, conta comigo. Eu quero optar por ti. Eu quero fazer essa escolha agora, com a minha vontade. Eu sei que depois eu posso me desanimar, eu posso ter dificuldade, mas agora, nesse momento, eu quero estar contigo. Faça a sua oração espontânea, certo? 1 minuto, 2 minutos, no máximo 3. Terminando esses 3 minutos, quem tem, né, que tem aquele do celular que pode colocar o alarme, faz assim bem metódico, que é bom. Terminou, tocou 3 minutos? Pois bem, até segunda que vem, no nosso próximo encontro, o que eu vou fazer de propósito realmente? Essa semana eu vou fazer uma visita eucarística. Essa semana eu vou fazer tal oração. Essa semana eu vou, de acordo com aquilo que o Evangelho coloca no teu coração. Aquilo que coloca no teu coração. Faça o seu propósito pessoal para essa semana. Coloque mesmo. Eu vou fazer um programinha da semana, segunda, terça, quarta, quinta, e vou colocar um horário para estar com Jesus. É uma maneira prática de fazer escolha por Jesus. É aquilo que eu falei, os demônios também acreditam em Jesus. O interessante é viver de acordo com aquilo que eu acredito, que é a nossa adesão, que é a nossa fé em Jesus Cristo. Então, nesse momento, eu vou me despedir daqueles que estão nos assistindo, certo? Pelo Facebook da Savipa, pelo Instagram também. Então, que Deus, vou fazer a bênção agora para vocês, nós aqui que estamos aqui no centro da Associação Savipa, aqui no Jardim América, aqui em Caxias do Sul, continuamos com a nossa dinâmica até às 9h15, certo? E depois vamos fazer a nossa oração final. Pedir a intercessão de São Vicente, da Nossa Senhora do Carmo, que hoje é dia dela, que proteja cada um de vocês. Que esteja nesse momento ao lado de vocês quando fizerem esse momento de oração. Que o Espírito Santo coloque no coração de vocês o propósito para essa semana e a força para realizar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe cada um de vocês. E nos vemos na próxima segunda-feira, às 8 horas. Amém.